Nós estamos precisando entender certos fenômenos. Eu vou mostrar logo o vídeo, enquanto isso eu falo em cima dele. Aperta o play. Vamos lá. Olha só isso aí, olha o que está acontecendo. O que é isso, Caio? É uma igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal. E eles agora, vigília nessas igrejas, é isso aí, ó. Isso é um fenômeno de catarse coletiva, induzida por esse tipo de batida techno, não é? Ó, o ritmo. Isso acontece da África às boates de Miami e às igrejas neopentecostais nos vigilhões. Agora, a pergunta em casa é a seguinte: por que as pessoas vão a isso? Bom, número um, elas, não conhecendo o espírito do Evangelho nem do Novo Testamento, elas recebem a orientação de qualquer um com o microfone na mão, falando em nome de Jesus, como sendo palavra de Deus a ser praticada. Então a maioria dessas pessoas nunca leu nada sobre Jesus. Tudo que elas sabem é o nome e o que os caras do microfone falam. Isso é Deus para elas, isso é Cristo, isso é Evangelho, isso é tudo. Então o que quer que se diga é o que se fará. Segundo fenômeno, segunda coisa, essas pessoas, a maioria delas, tiveram um berço tanto cultural, alimentado pelo samba, pelo pagode, pelo funk, dependendo da idade, quanto também tiveram berços culturais religiosos, alimentado pelas religiões africanas, afro-ameríndias, que são religiões de transe, religião de catarse, de se jogar no chão e tremer. São religiões de suspensões de consciência, todas induzidas pelo fenômeno musical, seja o tambor. O ritmo tem que fazer a indução do transe para as pessoas. Além do que, do ponto de vista psicológico, isso aí funciona como uma catarse. A vida dessas pessoas é desgraçada. São brasileiros. Ponto de ônibus, horas, dentro de ônibus cheios de calor, de arroxo, de acocho. O salário está atrasado, não recebem, muitos desempregados, abandonados, marido bêbado, apanha em casa. Só Deus sabe a calamidade dessas pessoinhas aí no cotidiano delas. Então elas vão para um lugar como esse para literalmente terem um hiato de consciência. Tem gente que chega aí para tentar esquecer. Se rolar um desmaio, você sempre levanta de um desmaio com uma sensação de que alguma coisa foi lavada. Que algo melhorou. Melhorou. É como anestesia. Quando você sai da anestesia, parece que deram uma lavada em alguma coisa. A catarse tem esse fenômeno, o desmaio, o transe, produz o mesmo fenômeno, tudo de natureza psicológica. Apenas. Não tem nada a ver, claro, com culto a Deus, nem com o Evangelho. Eles estão aí pensando que isso é alguma forma de culto a Deus. Mas isso é apenas um fenômeno psíquico, profundamente básico, animal na sua expressão e não solucionador de qualquer que seja o drama real. Mas é fuga, é fantasia, é evasão, é uma cachaça, é um êxtase de sexta-feira à noite, é uma morfina na veia, é um alíviozinho. Depois a pessoa não consegue explicar, mas, por exemplo, a histeria que está sendo manifesta aí. Tem um monte de energia sexual sendo vazada também, de gente que está frustrada com o cara que pegou e foi embora e não ficou com ela. Essa agonia. Se joga ali no chão, no desespero, se der 2 minutos de apagão naquele trimelique angustiado, já levanta dali com uma sensação de que alguma coisa foi tirada dela. Na linguagem do Velho Testamento e do Novo também em Hebreus, são sacrifícios de touros e de bodes, são paliativos.
São reuniões paliativas. Do ponto de vista do Novo Testamento, são pavorosas. Do ponto de vista de uma análise apenas do fenômeno sociológico, antropológico e psicológico, coletivo, você entende a fenomenologia e lamenta que isso tudo seja feito em nome de Deus e em nome de Jesus, porque se fosse evangelho sendo ensinado por gente que conhecesse Deus e o evangelho, a cura seria profunda e completa. E aí é um paliativo, depois de paliativo, todo mundo vai ficando cada vez mais alienado, cada vez mais dependente do ídolo mudo, da não sensorialidade, do desmaio, do apagão, do surto, para de semana em semana ter um alívio, um pequeno alívio, de modo que eu olho para as pessoas com total misericórdia e olho para esses indutores do fenômeno, que é aquele carinha com o microfone ali, claro, o DJ pastor dessa coisa, dessa indução, que é feita em nome do Espírito Santo, como se fosse coisa de Deus. Olho para ele dizendo, você vai ter que dar conta disso, a menos que você seja tão ignorante quanto esses caras aí. Mas dificilmente o é. Porque quem fica com o dinheiro no fim da reunião é ele. Quem organiza a reunião é ele. Quem precisa que a reunião aconteça para ter dinheiro no fim da semana é ele. Portanto, ele não é isento. Agora, o povo, coitado, está buscando um alívio. O povo está dizendo, pelo menos eu não estou fumando crack, não estou cheirando pó, não estou tomando metanfetamina, não estou numa rave mundana, como eles costumam dizer, tomando êxtase. Então eu estou aqui, eu estou tremendo todo, mas foi o Espírito Santo que me fez tremer. E esse é o fenômeno. E quando você olhar para ele, na maioria das vezes, perceba esses elementos que você vai ver que eles estão todos lá. Presentes. Especialmente quando você se dá o trabalho de conhecer as vidinhas das pessoas presentes, os seus dramas pessoais, as suas imensas aflições, e como aí esse histrionismo, essa chance de histeria coletiva que elas têm, funciona dentro delas como um paliativo de alívio rápido, mas dá uma resfolegada, dá um pequeno apagão, dá uma descontinuada na tragédia da existência de muitas dessas pessoas. Então, se seu pai é assim, se sua mãe, se você conhece gente assim, saiba, evangelho não é mesmo, jamais foi nem será. Mas tente olhar com a compaixão a partir desses elementos que eu estou lhe dando minimamente para pensar, e observe o que está por trás da vida dessas pessoas. É muita dor, é muita falta de oportunidade, é muita ignorância. Fica feio quando a gente vê gente que não está nessa condição de desgraça, de miséria, de desemprego, nem de nada disso. Gente classe média alta, gente que estudou, gente que sabe das coisas entrando nessa, aí são indesculpáveis. E quando a pessoa confunde, Caio, a catarse, né, com a manifestação espiritual, aí é que ela adoece verdadeiro. Direito, totalmente. Aí acabou para ela. Porque a maioria dessas pessoas estão ali dizendo justamente isso, foi o Espírito Santo que fez isso em mim. Aí Deus se transforma em arrepio, em transe, em desmaio. E aonde quer que não haja essas realidades mudas, porém de sentidos epidérmicos ou de apagamentos psicológicos, onde quer que isso não esteja presente, Deus também não está presente. Então, para Deus estar presente, o cara tem que surtar sempre. Aí já se cria um outro problema. É o surto programado. É o cara que diz, não, eu não posso ficar sem Deus esse fim de semana, eu vou surtar de qualquer jeito. Aí tem gente ali naquelas imagens que estava tendo transes
psíquicos. E já tem gente ali tendo transes só autodeliberados, porque diz, eu não vou sair daqui sem a minha caída, sem a minha chance de tremer, de balançar as pernas, de sacudir a calcinha para onde eu quiser, porque é a minha hora de libertação. Às vezes é uma mulher que apanha em casa do marido, mas vai lá, se joga no chão em nome do Espírito Santo e levanta as pernas e roda para tudo que é lado. Tudo mecanismo de compensação. É verdade. E o povo fica impressionado, dizendo, houve um grande derramamento do Espírito Santo. Houve um grande ajuntamento de gente necessitada de histeria, de catarse e de manifestação das suas repressões e jamais expressas, jamais manifestas, das suas angústias sem lugar de manifestação. Ou seja, são pessoas que vão aí para manifestar o que as entulha, o que dentro delas está socado como agonia frustrada de existir. Vão lá para ter aquela chance daquele vômito, em nome de Deus. Isso é muito sério para a alma humana, né? Muito. E as consequências, quando você vai fazendo em nome de Deus, ou do diabo, ou seja lá do que for, vão ficando cada vez mais profundas. E são paralisantes para o pensamento, para o desenvolvimento mental, para tudo. Caio, pensa nisso. Quando foi que você notou na sua história que você deveria insurgir veementemente contra isso? Muito cedo, ainda em Manaus. Você já observava essa tendência? Não, já tinha gente muito doida quando eu me converti. Já contei aqui do Ivo Silva, lá em Manaus, e depois dos que o sucederam, enquanto eu fui pastor em Manaus, até 1981, eu bati de frente numa era pré-Macedo, ainda não tinha isso, mas já tinham os Macedos fazendo coisas iguais. O Macedo foi uma visão maior e uma ousadia maior nessa visão maior, mas ele não inaugurou uma era, não inaugurou mesmo. A Igreja Quadrangular já fazia coisas semelhantes e figuras independentes, como esse Ivo Silva de Minas Gerais, que foi para o Amazonas e fez todas as porcarias do mundo. E eu bati de frente, mas bati de frente mesmo. Hoje eu confronto, naquele tempo não. Eu encontrei com um bicho no banco, pedi a Deus graça para não atropelá-lo. Uma multidão inteira viu a confrontação, está cheio de gente viva de Manaus me assistindo aqui, que sabe da história. O próprio gerente do banco, o Luiz Caldeira, estava lá em pé pálido, que lembra muito bem do embate, o banco inteiro calado. E eu dei uma dura no cara, ele tinha uns 45 anos, eu tinha 20. Dele uma dura nele, tão violenta que ele caiu pálido num sofá, assim, falou, assim eu tô morrendo. Digo, olha, arrependa-se antes de acontecer. Porque senão, meu amigo, o destino não é bom. Você está fazendo com esse povo todo em nome de Jesus. Então eu nunca estive noutra, Braulio. Claro. Nunca deixei de ver isso. Nunca. Surtiu efeito o que você falou para ele? Esse cara, acabou que a federal pegou ele, deu-lhe uma surra violenta. Ixi. E ele saiu fugido, depois voltou, vendeu a igreja com 5 mil membros e porteira fechada, e a Igreja Quadrangular comprou. Aí ele, ó. E ele foi embora para Belo Horizonte. E Belo Horizonte está cheio de gente que o conhece. Não estou falando de ninguém que seja um fantasma. Caio, eu sou de uma igreja pentecostal, onde tem revelações, profecias e tudo mais. Sinto muito, né? Sinto muito. Porém, eu analiso tudo com muita cautela, principalmente depois de começar a assistir você. Eu já assisto tudo você... com muita cautela já é saber que 99% é fajutice. Aí ele relata aqui que aconteceu coisa assim, né? Já assisto você há algum tempo. Se o cara fica... É como quem vai para um show de enganos e fica vendo que parte do show foi verdadeira. 99% foi engano, mas que parte foi verdadeira? A minha pergunta é para quê? O que você ganha com isso? Que discernimento patético é esse?
Se a única coisa que te importa é aprender o Novo Testamento, aprender os Evangelhos, por que você vai confundir a sua cabeça nessa recâmara de sandice, de insanidade, meu filho? É só a pergunta, para quê? Isso aí já não é pura insanidade, ficar apostando no joeiramento, no peneiramento do que possa ser o trigo no meio desse silo de joio. É ruim demais. E cansa, né? Pelo amor de Deus, me poupa dessa. Eu não tenho nada a te dizer. Não tenho, filho, não tenho. Eu não creio nisso, eu não gosto disso. Eu creio nas verdadeiras revelações e profecias, e elas não acontecem em reuniões, nem com horas marcadas, e nem são produzidas industrialmente. Isso aí tudo é mentira, é araque, eu tô fora. Não me perguntem sobre isso, eu já respondi 1 trilhão de vezes que isso é fajutice. Aí ele fala, né? Aprendi muitas coisas boas com você, Caio. Não o bastante, se tivesse aprendido bastante não estava mais nem nessa. Pois é, mas ao analisar a minha igreja, qual faz parte do Ministério de Música, e tenho intimidade com o pastor e com as pessoas da diretoria... Eu sinto muito, eu não tenho nada a ver com isso. Não encontrei até hoje mentiras. Fica lá, não me pergunta nada, eu não tenho nada a ver com isso. Então tá. Fica lá. Por que eu vou entrar nessa? Por que ele está me solicitando? Qual a dúvida, já que não achou nada? Por quê? Então fica lá. Não me deixa fora dessa. Eu não creio. Para mim tudo isso é palhaçada. Entendeu? Palhaçada. Uma mulher. Eu não quero nem mudar a designação. É palhaçada mesmo. Vamos lá. A pergunta final dele é essa. Caio, você acha que existe gente boa, inteligente, lúcida mesmo nesse meio? Lúcida não. Ou nenhum presta? Gente boa tem, enganada, otarizada, imbecilizada, mas gente boa. Agora, lúcida, não. E que conheça o Evangelho de verdade? Não. Não, ou então tá lá no cinismo. Porque se conhecer não pratica assim. Tá no cinismo. Tá no cinismo, não tem muita escapatória. Então me deixa fora da palhaçada. É o cínico ou o perdido? Ou o perdido, ou alienado. A melhor alternativa é alienado, ignorante, bobão, imbecilizado, tá lá. Agora, um cara que lúcido, que conheça alguma coisa do Novo Testamento, de cara bate em 1 Coríntios 12, 13, 14 e diz: tô fora disso. Isso aqui é loucura, é insanidade. É sanatório pentecostoso. Sabe quem tá aqui, Caião? Filho do Anderson, ex-pai de Santos. Bem-vindo, meu irmão. Falando da Itália? Sim, Caião, eu gostaria de aproveitar o programa para contar o que aconteceu aqui. Sim. O pastor Gilson está aqui, certo? E ele está fazendo uns cultos aqui com meu pai. As pessoas convidam quem quer. Amém. Quem querem, né? Então, uma irmã começou a falar em línguas bem alto e estava incomodando. Então ela veio sapateando, colocou a mão na cabeça do pastor Gilson, dizendo que Deus o levantou do deserto e coisa e tal. Resumindo, o pastor Gilson chamou ela no canto, abraçou, falou baixinho no ouvido dela e a mulher sumiu do culto. Então, alguns minutos depois, perguntei o que ele falou, até porque quero muito aprender com ele. E ele disse a ela que nossa vida é muito curta e que toda palavra que ela disse, que Deus disse, é lhe encarar Cristo face a face, e se fosse coisa da carne, perguntou. Só isso que ele disse. A mulher desapareceu daqui, Caio. É isso aí, mas abraço, ninguém suporta. Obrigado, meu filho. Ninguém suporta. É o que eu passei a minha vida fazendo. O pessoal não aguenta. E por isso, depois de um tempo, eles não vêm com essa conversa. Domingo passado, lá no caminho, vocês dois não estavam lá. Não. Mas as pessoas querem saber esse episódio, o pessoal viu o culto. Viu? Viu. Eu não nem estou sabendo o que é. Um rapazinho lá, meu Deus, eu não posso nem dizer que era no nível de profeta nem de profetisa. Claro, não era não. Bem. Era no nível de maluquice mesmo, de loucurazinha. Aí tá lá o cara, você começa a pregar, ele, aleluia, glória, fala Senhor, fala.
Fala. Vai pagando as aí contas, vai. né? Oh, aleluia. É isso, fala, Senhor. Fala. Meu Deus, eu tô mais rodado do que a roda, né? Eu já vi gente dizendo isso. Oh, aleluia, aleluia. O Espírito Santo me testemunhar de que aquilo era demônio. Eu descer do púlpito e lá botar a mão na cabeça e dizer, sai dele em nome de Jesus. E o cara estrebuchar. Quanto mais ficar de idiotice assim comigo. Quando eu declarei que tinha traído a mãe dos meus filhos, um rapaz que se dizia meu discípulo veio dizer para mim, o senhor, por favor, então não apareça em lugar nenhum mais e não fale mais coisa nenhuma em lugar nenhum, porque senão algum demônio pode se manifestar contra o senhor. O que é isso? E pode vir. Eu digo, olha, se manifestar vai sair em nome de Jesus, porque eu adulterei, Jesus nunca. Amém. E tem o seguinte, se não sair em nome de Jesus, vai sair em meu nome, porque não é demônio. Aí quem vai tirar sou eu, no cacete. Por quê? Se for demônio, sai em nome de Jesus, porque o adultério é meu, Jesus nunca adulterou. A autoridade é dele. Agora, se em nome de Jesus não sair, quiser engrossar, eu vou tirar. Eu vou tirar, meu irmão, eu vou tirar. Porque aí se é de homem para homem, deixa comigo. Se for demônio, vai sair em nome de Jesus. Voltando ao tema. Então tá lá o pobre do rapaz. Eu fechei o olho como eu pude, tapei o ouvido de cá, porque estava me atrapalhando. Chegou uma hora que eu falei, olha, caladinho, pode parar de falar, não fale mais, não abra mais a boca, você está atrapalhando, não tem nada de revelação de Espírito Santo, nem de ânimo espiritual nisso aqui, você está atrapalhando, fique quieto. Aí ele ficou quietinho lá, depois eu vi que ele saiu pelo canto, se encostou, mas o pessoal do Caminho da Graça não tem treino, né? Não tem treino, meu Deus. Se fosse você pregando eu ali, você não ia ter nem precisar fazer o negócio daquele. Eu já encostava do lado daquele cara, na maciota, falava no ouvidinho dele, tirava ele ali por um canto, dava um sossega-leão da paz nele, sentava com ele ao lado e pronto. Mas fica todo mundo incomodado sem fazer nada, porque não tem experiência de lidar com casca grossa, nem com demônio, nem com bicho do mato, nem com maluquice, nem com nada disso. Então que aprendam a aprender. Porque Deus não é Deus de confusão. E esse negócio do cara se levantar num culto, dar uma estrebilicada, e dizer que se arrepiou todo, e tremeu o olho, e profetizou e falou besteira, vai apanhar. Se eu estiver presente, ele de olho aberto, eu não vou deixar ele falar besteira. Por que basta ele fechar o olho, ter umas tremidas e dizer assim diz o Senhor que ele ganhou permissão para falar besteira? Se o que ele for falar não for evangelho, vou calar a boca dele. Ele não vai brincar de evangelho aonde eu estiver presente, nem ele nem ninguém. Pode vir dizendo que recebeu revelação do Espírito. A revelação do Espírito tem que ser a cara de Jesus. Se não parecer com Jesus, sai. Se for carne, sai. Se for demônio, sai. Se for atrevimento, sai também. Se for loucura, a gente cala. Porque as coisas do Espírito estão doutrinadas que são com decência e ordem, inclusive. Tem horário, tem um momento. 14. Tem um momento para todas as coisas. E o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Esse negócio de dizer, não me segurei, é mentira. Isso aí é coisa de demônio que a gente não segura, é possessão. A habitação do Espírito Santo na gente não, é harmonia. A lucidez não é atropelada. Porque o Espírito é santo, não é um demônio. Possessivo, atropelante, estuprador. Agora, os crentes pentecostais tratam o Espírito Santo como eles tratavam os encostos que eles recebiam dos deuses que eles cultuavam. Então, como aqueles deuses são destrambelhados, entram no cara, o cara tem que rodar, tremer, perder a cabeça, voltar meia hora e dizer, eu fiquei doido, mas foi do Espírito. Conversa fiada, cacete cura isso. Por que não fica doido na minha presença? Estou convidando os que rodopiam, fazem peão, profetizem. Fiquem doidos na minha presença. Sinceramente, eu não sou coisa nenhuma, mas não tenho medo. E pela graça de Deus, tenho discernimento. Então é um mau lugar para vir brincar de carnalidade. E de fazer de conta que é Deus que está falando, porque eu te enfio a vara, te empalo pela boca.
mas vai parar de mentir em nome de Jesus e de falsificar o Evangelho. Agora me chama de arrogante, só porque eu falei a verdade, a heresia do ódio. E olha, que eu estou dizendo aqui algo diminuto. O apóstolo Paulo, quando encontrou um cara querendo falsificar a pregação, ele pregando para o procônsul Sérgio Paulo. E o procônsul Sérgio Paulo ia chegando lá, quando ia chegando lá, o profetinha Elimas entrava na história, aí queria confundir com misticismo. Ele zoava Paulo, é? Não, ele trazia outros misticismos para criar alternativas confusas. Quando o procônsul ia começando a entender, ele criava um misticismo gnóstico ou de qualquer outra coisa e relativizava a percepção do cara. Chegou uma hora que Paulo perdeu a paciência, perdeu geral. E Paulo disse para o Elimas: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, até quando perverterás os santos e retos caminhos do Senhor? Eis aí está posta sobre ti a mão do Senhor, e tu ficarás cego por algum tempo. E Lucas diz, naquela mesma hora, naquele mesmo instante, a palavra, veio sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava alguém que o guiasse. O Evangelho é sério, minha gente. Quando encontra gente séria, o resultado é retumbante, se a gente não anda brincando de Deus na vida. E todo falso profeta sabe disso. Sabe disso. Eles só tiram onda no meio das negas dele, ou de gente igualmente falsa. Porque na hora que encontra uma pessoa que carrega varonilidade, que tem coragem no Evangelho, não se priva quanto à verdade, não tem medo de dizê-la, a jabazeira acaba. A carnalidade, tudo isso, o cara vai fazer maluquice em outro lugar, mas na tua presença não. É simples assim.